Então, pessoal, os três principais circuitos que nós iremos trabalhar com os componentes JFET é o circuito de polarização fixa. Só relembrando, de polarização fixa nós teremos uma fonte exclusiva para polarizar o gate. A autopolarização, nós teremos um resistor, que vai ser aqui o RS, que vai fazer a polarização do gate. E o circuito por divisor de tensão, que nós iremos utilizar a tensão do circuito e por meio de um divisor de tensão nós iremos polarizar o gate, ok? Nosso primeiro exemplo, vamos analisar esse circuito e fazer um exercício. Polarização fixa. Então eu tenho aqui o meu circuitinho, tem uma fonte aqui que é o VGG, tem uma outra fonte aqui que é do circuito VDD, tem uma carga que é RD, tá ok? Tenho aqui um capacitor C1 e um Vin. Isso daqui só indica pra gente que se nós fôssemos fazer a leitura do valor de tensão aplicado no gate, nós iríamos fazer a medição aqui e como é uma fonte de tensão contínua, nós sabemos que o capacitor ele se comporta como uma chave aberta ao longo do tempo. Então eu não tenho corrente saindo aqui em Vin, tá? E eu também não terei corrente entrando no gate. Só lembrando das características do JFET, que o gate ele é fortemente dopado para não ter entrada de portadores de carga. Então nós vamos considerar que a corrente que entra no gate é igual a zero, ok? Então este é o circuitinho básico que nós iremos trabalhar. Se eu não tenho corrente entrando no gate, logo eu não tenho corrente passando em RG. Logo, se eu não tenho corrente, eu não tenho queda de tensão em RG. Então notem que a tensão no gate vai ser a tensão VGG, sendo que aqui a polarização dela é negativa. Notem que a polarização positiva da fonte está no terra, ok? Assim, nós conseguiremos calcular a queda de tensão VGS. A queda de tensão VGS é o valor de tensão em VG menos o valor de tensão no ponto VS. Notem que VS está aterrado. Logo, o meu valor de VGS vai ser igual a menos VGG, que é esta fonte que eu estou utilizando para polarizar o gate, ok? Aqui eu simplesmente simplifiquei o meu circuito, né? Tirei aqueles pontos de medição que eu tinha com capacitores e fiz uma simplificação. Só lembrando para vocês que eu não tenho essa corrente entrando no gate devido à alta impedância, ok? Teremos uma corrente ID passando no circuito principal, que vai passar em RD e vai passar no canal do JFET. Esta corrente vai passar entre o dreno e o source, tá? O nosso objetivo, quando formos solucionar estes problemas, é encontrar a região de operação que o nosso componente se encontra e, além da região de operação, determinar o valor de corrente e as quedas de tensões que nós temos no nosso circuito, ok? Então, para determinar as regiões, nós precisaremos fazer alguns testes nessas regiões, né? Algumas validações. Se estiver na região ômica, eu vou fazer esse teste aqui, ó. Primeiro, eu preciso que o meu VGS esteja em um valor que não esteja cortando o canal, precisa estar em condução. É o primeiro princípio para que nós tenhamos uma corrente ID diferente de zero. A outra característica, o outro teste que nós faremos aqui no nosso circuito, é saber se o VDS é menor. Eu coloquei aqui em módulo porque facilita para vocês, tá? Para vocês não ficarem se preocupando se a tensão VGS é positiva, se é negativa. Eu coloquei aqui um módulo que isso facilita. Então eu posso fazer o teste dizendo o seguinte, ou perguntando o seguinte: VDS é menor que o módulo de VP menos o módulo de VGS? Se for verdadeiro, é porque eu estou na região ômica. Se for falso, eu posso estar na região de saturação. A região de saturação, a condição também de que exista uma corrente no canal, e se o meu VDS for maior ou igual a VP menos VGS, o módulo de VP menos VGS. Por que eu falei maior igual e menor igual e aqui eu só coloquei maior e menor? Porque na igualdade, no ponto de constrição, eu vou atender tanto a equação da região linear quanto da equação da região de saturação. Por isso que eu coloquei aqui separado aqui, ó, que o ponto de constrição
o VDS é igual ao módulo de VP menos o módulo de VGS, ok? E o último teste que nós poderíamos fazer seria se ele estaria na região de corte. Lembrando que as equações que nós iremos utilizar, equação 6.14, né, equação de Chockley, que eu vou utilizar na região de saturação, e essa equaçãozinha quadrática aqui que eu vou utilizar na região linear. Ok? Podemos fazer, né, resolver de modo analítico, utilizando essas equações, e também poderíamos obter uma solução gráfica, tá ok? Na solução gráfica, quando eu tenho a polarização fixa, né, no meu JFET, eu tenho aqui que o valor de VGS vai ser constante, que é menos VGG, que é o valor daquela fonte exclusiva para polarizar o gate do JFET. E eu tenho aqui a curva que descreve a corrente máxima na região de saturação do meu componente. Só lembrando que a corrente máxima que ele pode atingir depende do valor de VGS. Se VGS for zero, a corrente máxima que o JFET pode conduzir é o próprio valor de IDSS. Se o VGS tiver o valor do VGS de corte, nós estamos considerando aqui que é o valor em módulo de VP, logo a nossa corrente vai para zero. Esta interseção aqui entre a reta e a curva me dá o valor máximo de operação que aquele circuito que eu estarei analisando ele pode obter com aquele valor de VGS, ok? Então essa seria a solução gráfica. Então faremos um exemplo, né, para fixar essa ideia. Nós temos aqui um circuitinho de polarização fixa e ele pede para determinar o valor de ID, que é a corrente do nosso circuito, o valor de VGS e o valor de VD. Está ali ID, que é porque ele está dizendo que é no ponto quiescente. Seria o ponto de solução do nosso circuitinho, ok? Vamos determinar então ID, o nosso valor de VGS e o nosso valor de VD. Eu já sei que não existe corrente entrando aqui, ó, no meu JFET. Logo, eu não tenho queda de tensão nesse resistor de 1 mega. Logo, o valor de VG é o valor desta fonte aqui, ó, que neste caso será menos 2, o valor de VG. E qual é o valor de VS? É zero. Se eu vou calcular o valor de VGS, vai ser VG menos VS, logo o valor de VGS é igual a menos 2. Ok? Já encontramos uma solução. Qual é o maior valor de corrente que este componente JFET pode permitir passar pelo seu canal? 10 mA. E quanto vale o VGS de corte? Que ele nos deu aqui como VP, vale menos 8 volts, ok? Só lembrando que este é um JFET tipo N, o canal dele é com aquele cristal tipo N, ok? Solução. Estou utilizando aqui o MATLAB para facilitar a minha solução. Vocês podem utilizar qualquer outro software matemático para dar um auxílio para vocês, ou mesmo podem fazer utilizando a calculadora e um lápis aí, tá? Podem fazer de modo tradicional. Então, no meu circuito, o meu VDD, a tensão da minha fonte aqui, vale 16 volts e o meu RD vale 2K ohms de resistência. Então, eu coloquei aqui, ó, meu VDD vale 16, o meu RD vale 2000, o meu VG vale menos 2, o meu VS vale 0, o IDSS vale 10 mA, só voltando aqui, ó, 10 mA, e o meu VP igual a menos 8. Bem, como eu estou tentando descobrir o valor da corrente ID, né, eu vou colocar esta variável no MATLAB, eu vou declarar esta variável no MATLAB. Então posso utilizar o comando sims, tá, ID. O sims ele é utilizado para declarar inúmeras variáveis, né, quando eu tenho mais de uma variável. Quando eu tenho somente uma variável, eu posso declarar sem o Szinho, só o SYM, só o sim, tá, que vem de simbólico. Mas como o sims pode ser declarado uma ou mais variáveis, eu já utilizo para simplificar, ok? E quem é o meu VDS? VDS, lembrando para vocês, é a tensão entre dreno e source. A tensão entre dreno e source nada mais será que a tensão da fonte menos as quedas de tensões que eu terei no meu circuito. Neste caso aqui, a única queda de tensão que eu tenho é em RD. Então, logo, eu tenho que VDS é o meu VDD menos a queda de tensão em RD, que é a corrente vezes o valor da resistência RD.
ok? O meu VGS, já coloquei aqui, que é VG menos VS, que vai ser menos 2 menos 0, ok? Então, vamos partir para fazer o primeiro teste, né? O teste na região linear. Neste teste, eu vou utilizar aquela equaçãozinha quadrática e vou substituir aquelas variáveis, tá? Que eu coloquei logo em cima, tá? Logo acima eu tinha as minhas variáveis. Só lembrando uma coisinha aqui para vocês. O meu VDS, eu teria uma equação de uma reta em função de ID, tá ok? Então, o que nós iremos substituir. Aqui é aquela equação. ID é igual a IDSS, multiplicado por 2 vezes 1 menos VGS sobre VP, vezes VDS sobre menos VP, menos VDS sobre VP ao quadrado. Só lembrando o seguinte, como eu estou tentando descobrir o valor de ID, este ID que está deste lado da igualdade, eu passo para o outro lado como negativo e estou igualando esta equação a zero. Quando eu igualo a zero, na verdade, estou tentando encontrar as raízes dessa equação, né? Que é a minha solução. Utilizei um comando do MATLAB, que é o expand, ele faz a expansão, né, dessa função, e depois o collect. O collect ele vai juntar as variáveis semelhantes, que é o meu ID, ok? Logo, ele vai me dar como resposta menos 625 ID ao quadrado, mais 21 sobre 4 ID, menos 1 sobre 100. Bem, a minha solução é encontrar as raízes dessa equação. Eu peguei os coeficientes desta função quadrática e utilizei o comandozinho, o comando roots, tá? Para encontrar as raízes. E ele me deu aí duas correntes, 5,5 mA e 2,9 mA. Só um detalhezinho aqui, como eu estou utilizando o MATLAB, que facilita a minha vida nesses cálculos, né? O resultado em ID, como são dois resultados, ele me dá a primeira corrente na primeira linha e a segunda corrente na segunda linha. Por isso que eu coloquei aqui, ó, ID na primeira linha, primeira coluna, é 5 mV, 5,5 mV. E o ID na segunda linha, primeira coluna, 2,9 mV, ok? E aí eu tenho duas correntes. Quais dessas, né, dessas correntes vai atender os critérios do meu circuito? Não sei, terei que fazer um teste. Então eu calculo a queda de tensão em RD. Ao calcular a queda de tensão em RD, utilizando a corrente de 5,5 mA, eu tive uma queda de tensão de 10,96 volts. Logo, o meu VDS foi igual a 5,038 volts. Logo, eu tenho que fazer aquele teste. O meu VDS tem que ser menor ou igual ao módulo de VP menos o módulo de VGS. Fazendo esta continha, eu obtive que o meu VDS, né, é 5,038 e o meu VP, o módulo de VP menos o módulo, né, de VGS é igual a 6. VP, neste caso em módulo, é 8 menos 2, então igual a 6. 5,03 é menor ou igual a 6? Sim, é verdadeiro este meu resultado. Então, ok, ele está me dizendo que eu estou na região linear, tá ok? Edson, mas e a outra corrente que nós obtivemos no nosso circuito? Significa que esta corrente não vai satisfazer a nossa solução. Por quê? Ao fazer o teste, calcula agora com a corrente de 2,9 mA a queda de tensão em RD e o valor de VDS. Ó, notem que VDS aqui deu 10,1 volt, aproximadamente, 10,2. Meu VRD deu 5,8. Quando eu checo essas condições aqui, ó, vai dar falso, porque 10,16 volts é maior que 6 volts. Então não fecha a primeira condição para estar na região linear, tá ok? Ah, Edson, eu posso ainda continuar fazendo o teste na região de saturação? Sim, posso continuar fazendo o teste, mas eu já sei que vai dar falso. Coloco a equação de Shockley, faço a expansão, pego lá os coeficientes, encontro a minha raiz e aí eu faço o teste. Vai dar falso, porque neste teste aqui o VDS deveria ser maior igual. Então, neste caso aqui, nós já encontramos a primeira solução e está na região linear, ok?